Ah, Então, mais um diagrama de interação, né? Diagrama de interação são aqueles diagramas que têm vida, que mostram um movimento, né? Um fluxo. Não é simplesmente um diagrama de classes, que é um negócio vazio, abstrato, né? Só uma estrutura. É diagrama de máquina de estados. Assim, eu sou da velha guarda, sou antigão, eu trabalhei com fluxograma. Vocês já ouviram falar desse desenhinho? Fluxograma? Do que... Já. Professor, tem alguns projetos que ainda usam. Isso, é na programação funcional, né? Procedural, aquela maneira antiga de análise de sistemas, né? Que você fazia análise estruturada de sistemas. E aí o primeiro diagrama que você desenhava era o diagrama de fluxo de dados. Esse diagrama, pessoal, vocês ainda podem fazer hoje, mas é só ele, depois não dá para fazer mais. O diagrama de Uhum. fluxo de dados, ele é muito bacana porque ele dá uma visão do todo assim, né? Eu até dou essa aula ainda hoje, por quê? Vamos supor, você contava uma historinha lá que o seu gerente, né, da sua equipe de desenvolvimento de software chega para você e fala: Olha, o cliente vem aqui amanhã, nós temos que mostrar alguma coisa, não temos nada pronto. E como é que a gente vai fazer? Até desenhar tudo, analisar tudo? Ah, faz um DFD. O DFD ele é bem nível alto, né? Bem resumido, ele tem a visão do todo, bem por alto mesmo. E aí você já tem a visão geral do sistema. E depois, quando a gente ia detalhando cada programa, como era procedural, não era orientado a objetos, o que você mostrava? Uma sequência de operações do processamento, né? O fluxo do processamento, é assim que era baseado aquele modelo procedural. Esse diagrama aqui nada mais é do que o fluxograma. Qual que é a diferença? Tem uma simbologia gráfica mais padronizada que é da UML2, que tem que seguir. E por que a gente pode seguir esse modelo procedural fazendo esses desenhos? Sabe por quê? Aqui você usa somente um objeto. Todo esse diagrama que vocês vão ver é de apenas um objeto. E no âmbito de um objeto, o que você tem? Você tem lá os métodos, né? Você tem um punhado de métodos que nada mais são do que funções da programação tradicional. Não tem dentro de uma função ali, você não está estruturado, você está estruturado como programação procedural. Então, para você representar apenas um objeto, essa máquina de estados, tá? Ela é feita logo depois que você já fez diagrama de sequência, né? E diagrama de comunicação. Aqui é uma outra visão ainda. Por exemplo, você quer explicar melhor apenas um objeto. Sempre tem um objeto que é o principal, né? Que é o que mais importante, mais carregadão. Você fala, então vou detalhar ele aqui, mas é só um objeto que você faz no diagrama de máquina de estados. Se você quiser pôr mais objetos, você tem que fazer outros diagramas, aí é outra história separado, tá? Bom, como sempre, a nossa rotina, né? Toda semana é a mesma coisa. Eu indiquei videoaulas externas de outras escolas, né? Que são de muito boa qualidade, que falam sobre diagrama de máquina de estados. Tem mais uma vez aqui o professor Ivan Fontainha, que na aula passada eu também indiquei uma videoaula dele que eu gostei. E tem a professora Ingrid, do curso de Engenharia de Software.
ela ao mesmo tempo vai usando aquela ferramenta Astar. É a ferramenta mais usada, mais completa, né, para o ML2 que eu vi até hoje. Apesar de que você desenha até à mão, se precisar, com lápis e papel, bate uma foto, manda para mim. Professor, dá uma Importante. olhada no Draw.io. É o que eu uso para desenhar o ML. Vou te mandar o link aqui, ó, depois você dá uma olhadinha. Manda para mim, eu não conheço. É online ele. E ele salva direto no seu Google Drive. E ele fica sincronizando, então não tem perigo de seu PC dar pau e você perder tudo também. Ah, tá na nuvem aí, tá seguro. Bacana. Passa para mim, eu vou divulgar para os alunos, por favor. Bacana. Eu mandei no chat aqui da apresentação. Ah, obrigado, viu? Vou aproveitar, sim. Chegou alguém, deixa eu conceder a permissão aqui. Pronto. Obrigado, viu, meu amigo? Vou aproveitar. Divulgar para os colegas. Aqui é o livro da onde eu tiro todas as minhas aulas, né? Se puder baixar em formato digital, né? Comprar ele. Tem tudo lá, todos os exercícios, toda a teoria. Por quê? Eu faço um recorte, um resuminho. Se você ler direto da fonte, né? Você vai ter a história completa. Nós, pesquisadores, né, cientistas, eu sou pesquisador, eu faço lá trabalhos de pesquisa. A gente tem assim um lema, né, uma frase famosa dos pesquisadores. Quem bebe água da fonte, bebe água limpa. Ou seja, se você estudar pelo livro, você pode até jogar fora esse slide meu aqui. Você vai ganhar muito mais, sabe? Eu vou fazer um resumo, um recorte, eu não vou falar tudo, né? Mas é sempre bom a gente pegar do livro. Você não é obrigado a ler o livro inteiro, você só pega aquela parte que você está interessado, umas 10 páginas, leu, acabou, né? Sim, é sempre bom ir na fonte, né? Sim. Então, máquina de estados. Tem esses tópicos aqui que a gente vai falar hoje. É a nossa programação desta aula. Vou explicar assim cada elemento, cada símbolo gráfico do diagrama que vocês vão desenhar, né? E tem que seguir esse padrão técnico aqui, não pode fugir dessa simbologia gráfica, é universal a linguagem. Se você mudar a forma de desenhar, a outra pessoa que você nem conhece, que vai ser o programador, né, talvez não entenda, né? É uma linguagem gráfica, né? A UML2 é uma linguagem de representação da lógica, né? Dos conceitos. O programador olhando para esses diagramas, ele vai saber perfeitamente como programar. Então, o que é o conceito de um estado? É o estado que se encontra o seu objeto, né? Como que são os dados naquele momento? O que o objeto está processando naquele momento? Ele está esperando uma digitação? Ele está exibindo o resultado? Está efetuando um cálculo? É lógico que no computador tudo é instantâneo, né? Você, como ser humano, não consegue ver, mas é uma coisa que você olha, lê, interpreta. É um milissegundo o computador já fez, mas tem que ter essa noção de lógica. A gente vai detalhando, mostrando passo a passo. É lógico que o computador ele faz tudo num milissegundo, mas tem que passar. O processamento, na verdade, passa por todos esses estados, né? O que é uma transição? Quando você muda de um estado para outro, você atualizou os dados do objeto, você processou o que foi pedido. Estado final, estado inicial e final. Quando você entrou no processamento, quando você saiu, é a saída. É um símbolozinho, é uma bolinha que você põe lá para indicar, olha, aqui acaba. Olha, aqui inicia, é só isso. É tudo conceito, tá? Internamente, o que o objeto faz? Ele tem as transições internas que não mudam o estado do objeto, mas é
É um processamento que você representa aqui, né? Para dar um melhor entendimento do fluxo de processamento. A gente viu na aula passada o fluxo das informações, né? Das mensagens, não é isso? Comunicação. Aqui não, aqui é o fluxo de processamento. Qual processamento é feito primeiro, qual é feito depois, qual método chama o outro, né? O usuário interage, dispara um método. É isso. Autotransição é aquele lance do objeto chamar um método, uma função que é dele mesmo, né? É muito comum. Pseudo-estado de escolha. Pessoal, isso daqui nada mais é do que aquele losango, aquele if. É uma decisão, né? Fluxograma tem uma entrada e tem duas saídas. Ou sim ou não. É isso, é aquele losango lá. Barra de bifurcação. É quando tem eventos, processamento em paralelo, você bifurca o fluxo seu. Depois você tem que ajuntar ele de novo lá embaixo. Então você tem uma barrinha, um símbolo gráfico, né? Uma barra preta. E nessa barra você pendura quantos fluxos queira. Só que depois você tem que unir tudo de novo lá embaixo. Eu vou explicar. Estados compostos, o que é? É um estado assim complexo que você detalha ele com mais símbolos lá dentro, mas esses símbolos pertencem àquele objeto e não pode repetir em nenhum outro lugar além dele. Estado de submáquina é um outro conceito. Isso daqui sim, você pode aglomerar vários pedaços do seu desenho dentro de uma caixinha que depois você pode reusar essa caixinha em outro diagrama. E por fim o exercício. Então, diagrama de máquinas de estado demonstra o comportamento de um elemento, um objeto, né? Por meio de um conjunto finito de transições de estado. Ou seja, uma máquina de estados, né? Uma máquina de estados comportamental pode ser usada para especificar o comportamento de um elemento do modelo. Aqui é aquele caso, você escolhe um objeto, né, do seu diagrama de comunicação ou diagrama de sequências e só aquele objeto que você vai desenhar, não se refere a nenhuma outra mais coisa. Todo aquele desenho é de apenas um objeto. Instância de uma classe, né? Objeto. No entanto, esse diagrama também pode modelar um caso de uso. Por exemplo, o mais comum é você modelar um objeto que é a instância de uma classe, tá? Apenas um objeto por vez. Então, é como se pegasse assim, esse objeto aqui eu quero entender melhor ele, eu quero explicar melhor, tem muito processamento aqui dentro, então você desenha o diagrama de máquinas de estado. E essa máquina de estado representa todo o processamento desse objeto durante toda a sua vida, desde quando ele é instanciado até o momento em que ele é morto, é matado, né? Tem lá um método sempre que destrói o objeto, né? Tem um que constrói, tem outro que destrói. A hora que ele liberar a memória, cair fora de jogo. Conceitualmente, o que é um estado de um objeto? Um estado representa a situação em que o objeto se encontra em determinado momento, graficamente, durante o período em que participa do processamento. O que esse objeto está fazendo? Por exemplo,
Ele está calculando lá para ver se o CPF foi digitado corretamente. Ele está esperando o usuário digitar alguma coisa. Ou então está exibindo alguma coisa na tela. Ou então ele mandou uma mensagem para outro objeto e está esperando resposta. Qual é o estado, em que ponto que está o processamento daquele objeto? Como se fosse da maneira tradicional, lá um fluxograma. Resposta a um estímulo, né? Alguém chamou lá um método deste objeto e aí exibe na tela alguma resposta, processando alguma coisa, ou então pode ser resultado de um teste, né? Vocês vão ver já. Cada objeto você vai indicar em qual estado ele está. Normalmente, se ele está fazendo alguma coisa, está no gerúndio o verbo. Você sempre põe um verbo aqui no gerúndio, ó, consultando conta. Dentro desse caixinha aqui, você pode listar alguns métodos, caso queira. Não é obrigatório. Você só pode pôr isso daqui, já está bem representado. Mas você põe quais são os métodos que vão ser rodados para cumprir essa tarefa de consultar conta, para que ele saia desse estado de consultar conta. O estado é assim, você entra, processa e sai, né? Tem vários processamentos internos que podem ser detalhados aqui ou não, ou você pode simplesmente representar do jeito que está aqui. Quem está lendo o diagrama subentende que tem mais coisa aí dentro, é claro, ou então já sabe o que faz. Ou então você detalha num outro diagrama, né? Esse é um estado simples, porém pode ter estados que aqui dentro tem mais coisa. Então, esse objeto, conta comum, ele foi ilustrado lá em diagrama da aula anterior, né? E só que esse estado que ele passou não aparece lá, só aparece o objeto, mas não diz o que ele processou. Aqui a gente está entrando lá no processamento interno deles. Sempre escreve no gerúndio. Às vezes, se ele tiver estático, né, paradão, talvez você use um verbo fora do gerúndio, conforme aqui, ó. Nesse caso, você imagine que você tem lá um site de vendas pela internet. Aí o cliente, comprador, pediu para comprar um item, mas aquele item é um objeto, correto? Uma mercadoria é um objeto. Aquele item esgotou e então você põe lá, ele está em estado suspenso, produto suspenso porque não tem no estoque. Você indica assim, não precisa pôr no gerúndio, porque ali ele só indica aquele estado que ele está, ele não vai sair desse estado, né? Enquanto você não mandar uma mensagem para ele atualizar esse estado, né? Chamar uma função dele e falar, ó, atualiza aí. Quantidade de estoque estava 0, agora você põe 10 itens. Então, pessoal, é só simbologia. Isso é símbolo de um estado. É um retângulo com as bordas arredondadas. E dentro você escreve o nome do estado no gerúndio, tá? A maioria das vezes. Transição. Transição é quando o seu objeto muda de um estado para outro. E como que ele vai mudar? Tem que ter um evento, né? Um fato novo, senão ele vai continuar ali eternamente. Igual esse cara aqui, ó. Se você não repor estoque, ele fica eternamente suspenso. E esse fato novo a gente chama de transição. Você tem que descrever o que aconteceu para eu poder
sair desse estado e vir para esse. Você indica numa seta, daqui para lá, né, a direção do processamento. E aqui você descreve o evento. O usuário digitou uma senha. Então, você já progride, né, no processamento. Esse estado aqui, que consultou a conta existe, né? Achei a conta, é essa aqui. O cara pediu o saldo. Validei a conta existe. O que você responde? Então me informa a senha para eu continuar o processamento. Aí mudou de estado, de consultando conta para validando senha. O objeto conta comum está rodando um outro método já, tá? Aqui ele estava pesquisando o banco de dados. Existe esse código de conta? Aqui ele está o quê? Essa senha é válida, ele consulta o banco de dados de novo, e assim vai de passo em passo, cada estado, de estado em estado, de transição em transição. É somente para dizer como é que representa a transição. Isso aqui é a transição. Uma seta dizendo aqui o nome do evento que ocorreu. Tá? Simplesinho, coisa bem intuitiva. Quem sabe desenhar fluxograma vai saber fazer isso aqui tranquilinho. Bom, isso aqui eu vou pular, acabei de explicar, né? O que mais que está dizendo aqui que eu não falei? Condições de guarda. Pessoal, esse nome aqui nada mais é do que um teste. Uma expressão lógica é o tal do if. Aquilo que vem entre parênteses do if, aquele teste, aquela condição para que o processamento possa prosseguir, transitar, né? Para que ocorra a transição. Você pode pôr, você muda de estado somente se, aí põe uma condição de guarda, aí um teste. Poder mudar de um estado para outro, para que ocorra aquela transição. Vocês vão ver mais para frente que essa condição de guarda você indica entre chaves, assim como a gente indicou já na aula passada, né? É a mesma coisa. Condição de guarda, até eu já expliquei na aula passada o que é uma condição de guarda. É bem simples. Tem o parâmetro e você testa aquele valor. Caso seja o valor esperado, você segue em frente. Uma outra simbologia gráfica chamada estado inicial. Pessoal, isso aqui é uma bobeira. É uma bolinha que você desenha lá, uma bolinha preta cheia. Essa bolinha representa o início do seu diagrama. Olha, aqui começa a nossa história, né? Só para o ponto de partida. Dessa bolinha para frente, é lógico, vai ter que ter uma transição. Você tem que descrever um evento lá. Como que se iniciou esse processo? Da onde que ele foi chamado? Qual é o evento? O usuário clicou no menu listar. Você descreve lá, põe uma setinha, aí já entra no estado consultando lista, por exemplo, né? É bem bobinho, é bem facinho isso aqui. Só para indicar o começo. Outra bolinha, bobinha, é um círculo e dentro dele tem outro círculo cheio. É a indicação do fim do seu diagrama. Você diz assim para quem está lendo o seu diagrama, olha, aqui acaba o processamento. Vocês já vão ver já o desenho. Então tem um símbolo para o início e outro para o fim. Tanto para sair da bolinha de início, quanto para chegar na bolinha de fim, tem transições. Você tem que indicar com uma seta e com uma informação. Qual é o evento aqui? O que aconteceu para eu poder terminar? Ou o que aconteceu para eu poder iniciar o meu processamento?
Figura 9.4. Vamos ver a figura 9.4, depois a gente volta aqui nesse ponto, tá? Pessoal, olha o detalhe aqui. STM, tá em inglês, né? É State Machine. Aqui, ó. Você põe num quadro com essa etiquetinha no canto. O nome do diagrama, né? Isso aqui é do Astar. Mas vamos ver os outros. Tem que ser a mesma simbologia. Isso não muda. É da linguagem. O que está acontecendo aqui? Vamos explicar passo a passo? Olha a bolinha cheia aqui, que representa início da máquina de estado. Para eu sair desse início e começar o primeiro estado, tem que ter uma transição, que é essa seta aqui, né? Qual foi o evento que disparou o início desse processamento? Eu fui lá no Banco do Brasil, né, que eu tenho conta no terminal bancário, passei o cartão lá. O cartão, a leitora do terminal de autoatendimento já leu o meu número da conta, só isso. Número da conta informado. Aí o programinha lá do Banco do Brasil já entra, acorda, né? Começa a processar. Ele vai entrar no primeiro estado, consultando conta. Primeira coisa, vai ver se aquela conta existe, né? Faz uma conexão com o banco de dados, vai instanciar o objeto conta comum, né? Aqui não está explicando, mas o seu main, né? O seu módulo principal que aciona, instancia o objeto conta comum. E esse objeto conta comum vai entrar no processo de emitir saldo. Entrou aqui primeiro, consultar conta, acionado esse método. Aí esse método vai devolver verdadeiro ou falso, caso a conta exista ou caso a conta não exista. Vamos fazer de conta que a conta existe. Esse método, ele mesmo já chama outro método, que é validar senha. Você vai chamar validando senha, que vai mudar de estado de consultando para validando senha. Esse validar senha e esse consultar conta talvez possa estar no mesmo objeto, né? Conta comum. Você representa numa segunda divisão aqui os métodos que estão sendo rodados dentro desse estado validar senha, validando senha. Validou, faz de conta que é verdadeira. Vou sair desse cara aqui, desse estado aqui de testando senha. Consultei banco de dados informou a senha. Eu bati com a senha que foi digitada, validei. Aí esse método vai querer emitir saldo, né? Manda uma mensagem, uma chamada para esse outro método aqui, ó. Esse método validar senha chamou esse outro método aqui. Eu imagino que esteja tudo no mesmo objeto. O que aconteceu para mudar de estado? Essa mensagem pedindo para emitir saldo. É rodado outro método, saldo da conta. Pessoal, esse do aqui eu vou explicar já na frente, tá? Aí aqui dá a entender que esse método saldo conta está exibindo saldo na tela. E aí acaba o processamento. Olha aqui o símbolo de fim. É um outro círculo, um círculo duplo, né? Com um círculo cheio dentro. Aqui a gente usou esse recurso da linguagem UML. Isso aqui é chamado nota. Para você
melhorar o entendimento do seu diagrama, você pode inserir quantas notas você quiser. É só um comentário que você vai explicando o que está acontecendo. Pessoal, esse blá 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 todo aqui é exatamente a explicação que eu fiz. Eu rodei o diagrama desde o início até o fim. Depois isso aqui é só para vocês recordar em casa, tá? É tudo que eu já falei, não vou ficar lendo nem repetindo, tá? Estado final também já foi falado. Até aqui tá tranquilo para vocês? O cacheado, Sim. é melhor você... Tranquilo, professor. Tudo certo, professor. Alguém queria perguntar, parece? Ah, tá. Então posso prosseguir, né? Tá claro para vocês? Sim, sim. Estado final, já passei por aqui. Pessoal, você vê, a gente vai direto no desenho. Eu acho que fica bem mais claro do que eu ficar lendo, né? Aqui, o que está acontecendo? Vamos ver o que está escrito aqui. Contudo, poderíamos detalhar melhor. Eu só incluí alguns estados aí no meio do fluxo, né, de processamento, para detalhar melhor. Mas seriam os estados que já estão subentendidos, né? Aqui, qual que é a jogadinha? É mostrar para vocês como desenha, como é a representação gráfica seguindo o padrão da linguagem. Não é ficar discutindo como que foi feito o processamento. Presta atenção no detalhe gráfico, é só isso. Aqui foi inserido um estado a mais, consultando conta. Após o consultando conta. Inserimos aqui apresentando o saldo. Ele mostra o saldo na tela e fica esperando dar um Enter para continuar. Aqui não tinha, né? Tá vendo? Olha, é o mesmo desenho, só que tem uns detalhezinhos a mais. Vamos lá, vamos percorrer ele do início ao fim aqui. Passei o cartão na maquininha, símbolo de início, né? Essa bolinha cheia. Acordei lá o terminalzinho e ele já leu o cartão e quer saber se a minha conta existe, se aquele cartão é válido. Ele já roda esse negócio aqui. Consultar conta. Foi instanciado lá um objeto conta comum e esse objeto está nesse estado, consultando conta. Conectou no banco de dados, fez a pergunta, o banco de dados falou, olha, essa conta existe, os dados do cliente estão aqui, aí o módulo de controle normalmente, né, aquele looping principal lá, né, diz, olha, a conta está encontrada, pergunta qual é a senha, senão não dá para fazer mais nada sem a senha. Aí entra em outro estado. Conecta de novo no banco de dados. Manda a senha que foi digitada. Não, recupera a senha que está gravado. E aí faz o batimento. Faz de conta que aceitou. E aí esse método aqui vai fazer essa transição para progredir para o outro estado, né? Validou. Senha correta. Cada estado é um processamento, é um método que está sendo rodado. Depois de reconhecer a senha, aí é que vai chamar consultar saldo. E aí, esse saldo aqui,
ele vai entrar num outro estado que é mostrar na tela. Fica aquela tela parada esperando o usuário ler e dar um Enter. Daí encerra o processo. Olha o símbolo aqui de fim. Bolinha com outra bolinha dentro cheia. Vocês percebem que no fluxograma tinha lá o tal do início e tal do fim também, né? É a mesma coisa. Só que a simbologia agora está mais padronizada. Daqui está tranquilo, né? Simples. Continua simples até o fim. Isso aqui não é difícil, não. O que acontece? É um detalhe a mais. Essas caixinhas aqui, ó. Pega uma aí, consultando o saldo. Por exemplo, tem uma caixinha lá, né? Essa aqui. Você tem aqui o gerúndio, né? Um verbo. Qual é o estado? Aqui tem uma divisão. Sempre tem a divisão. Pode estar vazia ou pode pôr alguma coisa. Não é obrigado a pôr nada aqui dentro. A bem do entendimento, de detalhar melhor, você pôs aqui. Execute esse método aqui, ó. Que é consultar saldo da conta. Pessoal, aqui dentro, ó, dentro desse negócio aqui, é todo um programa que você está executando, linha por linha. Então, se você quiser fazer toda uma lógica aqui, é lógico, tem que ser umas 5 linhas no máximo, senão seu desenho vai ficar carregado. Mas você vai ter uma entrada aqui no comecinho, depois vem um processamento e depois vem uma saída. É isso. Na entrada, se você julgar necessário, é onde você inicializa variáveis, né? Você recebe os dados de entrada que veio da mensagem lá, né? Da transição. Se é julgar necessário, o módulo de entrada chama algum método. Depois vem o do. O do é o processamento e o exit é a saída. O exit pode sair com algum parâmetro, né? Verdadeiro ou falso. Então é só isso. Simples. Vamos ler o que está escrito aqui. Atividades internas. Dentro daquele estado, né? Para você poder sair daquele estado e fazer a transição para o próximo, tem todas umas atividades internas. Você pode executar mais de um método. Às vezes você tem lá 4 métodos para organizar melhor, falar isso aqui é a entrada, esse aqui é processamento, esse aqui é a saída. Então você tem essas palavras-chave aqui da linguagem UML, entry, barra. Chama um método qualquer depois dessa barra aí, para dizer que esse método é executado logo na entrada. Se tem outra palavra-chave da UML, do barra, depois desse barra, você vai chamar um outro método de algum objeto aí, né? É sempre o mesmo objeto, correto? Ele chama métodos dele mesmo, que eu disse no início da aula. Todo diagrama é relativo a um único objeto. Pode listar alguns métodos depois dessa barra. E aqui lista alguns métodos depois dessa barra. É somente uma questão de organização, de dividir os métodos em 3 grupos. O que é feito no começo, o que é feito no meio, o que é feito no fim. É só isso, pessoal. Não tem mais nada de complicação. Então, quando você entrou naquele estado, né? A transição deve te dar alguns dados de entrada que você vai inicializar. Logo que entrou naquele estado. Então, você põe no entry. O miolinho, né? Processamento é do e a saída é exit. O que ele devolve como resposta? Você vai pôr no exit. Vai exibir os dados do saldo, por exemplo. Você põe no exit. Então, as atividades internas são os métodos que você vai representar aqui, tá?
Tá vendo o sinalzinho de mais? Sinalzinho quer dizer que é um método público, né? Lembra disso aqui? Também é válido essa anotação aqui. Esse estado consultando conta, ele tem um detalhe dele, ele tem várias etapas, né? Primeiro, consultar conta, depois validar senha, depois consultar saldo e por último, exibir o saldo. Solicitar senha não está representado em nenhuma atividade, uma vez que esse estado representa espera que o cliente informe a senha, enquanto o estado apresentando saldo representa uma simples exibição na tela do saldo na interface. Então, pessoal, quando você está esperando, você pode pôr como entry. Quando você está exibindo, você pode pôr como exit. Cadê o desenho? Vamos ver se a gente acha aqui. Opa. Não, não é aqui ainda. Pessoal, estou meio perdido aqui. Só um minuto que eu acho. Figura 9.5. Vamos lá, depois a gente volta. 9.6. Não tem o exit, nem o entry aqui. Mas lá na frente vai aparecer, não se preocupem. Então, o entry e o exit também são chamados de ações de estados. Elas são efetuadas dentro de um estado, mas não mudam o estado do objeto. Não sai daquele estado. Não executam transições. E são inferior às atividades do estado. É lógico, ele é parte do estado, né? As atividades internas são representadas em uma segunda divisão do estado, conforme demonstra a figura 9.6, na qual um objeto está executando uma atividade, conforme mostra a cláusula do 9.6. Aqui o do. O que eu estou dizendo? Esse objeto, ele entrou nesse estado consultando conta, e quando ele entrou, ele mandou executar o método consultar conta. Uma atividade interna, é o objeto chamando ele mesmo. Por exemplo, ele vai, no estado consultando conta, executar o método consultar conta. Correto? É o que o do faz. Ele chama o método, somente indicando, olha, o que é feito nesse método consultando conta, nesse estado aqui, ó. O que acontece? Vai rodar esse método aqui. Esse do está indicando isso. Você pode pôr o do ou não precisa pôr. Você só põe do quando? Quando tiver estruturando, né? Aqui, entry, do e exit. Se você achar que é bom estruturar, você põe. Se você dizer esses métodos são executados logo no início desse estado
e outros métodos são executados só no fim, entry e exit, e o meio é o do. Aqui, por exemplo, eu achei bobeira, né? Você pôr do isso. Você só põe consultar conta, já está bem explicadinho. O que mais que falou aqui? Já no estado solicitando senha, não está sendo apresentada nenhuma atividade, uma vez que esse estado representa espera para que o cliente informe a senha, enquanto o estado apresentando saldo representa a simples apresentação do valor. Pessoal, é tudo coisa que você julga necessário, você põe, se julgar que não precisa, não põe. Que é uma transição interna. Eu estou no estado aqui, registrando pessoa. Estou cadastrando um novo cliente no banco e ele está criando conta, né? Então, parte de criar conta entra nesse estado aqui, registrando pessoa. Uma vez que ele já pediu para digitar CPF, validou CPF, ele já cria um registro para a pessoa com o CPF, os dados da pessoa, nome, tudo, né? Aqui o exemplo. Você está rodando registrar pessoa. Uma parte do processo registrar pessoa é validar o CPF. Então eu estou chamando o método validar CPF internamente aqui, é o passo a passo internamente. Quando você vai passar de do regpass para validar CPF, você não muda de estado, você continua registrando pessoa, tá? Um exemplo de como que você indica as transições internas. Elas não mudam o estado. É só para detalhar o processamento interno daquele estado. Enquanto eu estiver registrando pessoa, o que eu vou fazer? Lista lá os métodos que são chamados na sequência. É todo um fluxo, né, de processamento. Pessoal, eu vou ler para vocês para ficar mais lógico, porque eu estou fazendo muito corte. Ó. Neste exemplo, enfocamos o estado registrando pessoas, cuja função é cadastrar um novo cliente da instituição bancária, representado por uma pessoa física. Pessoa física tem CPF. Nesse estado existem duas cláusulas. A primeira representa uma atividade de estado, como demonstra a cláusula do. O do quer dizer, olha, esse método pertence a esse estado aqui, eu não vou sair desse estado. Depois de eu executar o do, não vai ter transição. É isso, atividade de estado. Só um detalhe, não vai mudar de estado. Tem que executar, registrar pessoa, para entrar no estado cadastrar usuário, né? E depois, registrei lá, Argemiro Bevilá. Qual é o CPF do Argemiro? Digitei lá. Ah, tem sempre aquele dígito verificador. Então, chama o método validar CPF. Esses dois métodos, regpass e validar CPF, pertencem ao estado registrando pessoas. Simplesmente. Feito esse validar CPF, eu acredito que já está feito mudança de estado. Aí você sai desse estado, né? Vai para o próximo. Pessoal, vocês estão entendendo? Tá simples. Tá simples demais. Até fica difícil de entender, né? Tá bem simples mesmo, professor. Sim. O que é uma autotransição? A gente usa demais, é muito comum isso. Você está lá no seu objeto, rodando um método qualquer, esse método chama um outro método
que pertence para o próprio objeto. É chamado de método auxiliar, né? Esse validar CPF, por exemplo, ele é chamado pelo próprio objeto para ficar continuando o processamento. É um método que ele pode ser reutilizado, então você faz separado, né? Quando o objeto chama um método dele próprio, é uma autotransição, mas ele não muda essa transição. Autotransições representam diferenças em relação às transições internas. As transições internas ocorrem durante um estado do objeto, sem mudá-lo de estado. É o que a gente acabou de ver agora, do CPF. Enquanto que a autotransição, ele sai daquele estado, né? Devido àquela chamada de método. Só que o método que foi chamado é dele mesmo. Para ele poder sair daquela condição. Ou às vezes ele retorna ao mesmo estado, depende, né, do que aconteceu como resultado daquele processamento. Vamos ver a figura 9.8. Aqui vai dar para entender, ó. Vamos supor que você está lá. Esse aqui é exemplo de autotransição. Você é um vendedor, está numa loja, né? Está registrando o pedido do cliente. Então, você escolheu o menu atender pedido. Começou a história, o processamento. Em atendendo o pedido, né? Está nesse estado aqui. E eu preciso saber se tem no estoque o que o cliente está pedindo. Olha aqui a condição de guarda, pessoal, entre colchetes que eu expliquei lá atrás. Eu tenho que satisfazer essa condição aqui. O item adquirido tem no estoque. Aí está dizendo, olha, se nem todos os itens foram consultados no estoque, você volta a processar, fica em looping até você consultar todos os itens no estoque, tá? Aí, quando você vê que todos os itens pedidos têm no estoque, aí é que você vai sair desse estado atendendo pedido, tá? Por isso que é uma autotransição. Você gerou essa mensagem aqui, ó, para você mesmo. Você chamou um método do próprio objeto e aí você sai desse estado. Você vai para finalizar pedido. E você já manda a mensagem. Só se todos os itens estiverem disponíveis. Você vai fazer a transição daqui para lá. Senão você vai ficar num looping aqui. Até conferir a listagem dos itens do cliente. E aí, finalizando o pedido, sei lá, imprime o pedido, enfim, né? Aqui é o símbolo de fim. Pessoal, bem simplesinho. Aqui tem um blá 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 todo aqui, que é o que eu acabei de explicar. Eu vou até pular, tá? Outro tópico. Pseudo-estado de escolha. É um símbolo, é aquele losango, né? É o nosso if. Aquele mesmo losango que você desenha lá no fluxograma. Pseudo-estado por quê? Ali é uma decisão, é um teste que você faz para poder efetuar a transição do estado para outro. Ele não é um estado, você não vai escrever lá testando condição, não é. É só uma encruzilhada ali que você tem que decidir qual caminho você vai seguir. Então, dependendo do caminho que você escolhe, igual o if, vai ter muitas caixinhas, muitos estados que vão ser ignorados, né? Quando você abre uma chave no if lá, linguagem C, tudo que está dentro daquela chave, você vai pular. Se o if for falso, não é isso?
Você só vai executar a primeira linha depois do fecha-chaves. Aqui é a mesma coisa, você só está representando uma lógica que posteriormente vai ser codificado através de um if, que a gente chama o teste do if, são as condições de guarda, condições para teste, né? Vamos ver logo o desenho? Isso daqui é o que eu acabei de explicar, eu não vou ler. Então vem aqui. Seguindo esse exemplo aqui, vou botar um zoom aqui para ficar bem claro. Ó, STM é State Machine, manter conta. Então, isso aqui é exemplo de quê? Você está criando uma conta nova no banco, né? Então, estou cadastrando uma pessoa, pergunto, olha, me dá o CPF aí. Começo aqui, ó, bolinha indicando o início do seu diagrama de máquinas de estado. Para eu passar daqui para cá, tem que ter uma transição. Transição é uma mensagem, contém informações, dados, CPF. Quando informa CPF, eu começo, acordo o programa lá, ele começa a trabalhar. Primeira conta. Primeira coisa, consulta se tem no banco de dados, né, o CPF. Consultando pessoa. Estou lá no Banco do Brasil abrindo uma conta nova. É incrível, pessoal, você vai no banco, mostra o CPF, eles fazem uma consulta lá, uma conta que você já fechou faz 10 anos. Eles vêm com o seu cadastro tudinho na tela, assim, de novo, só atualizar, já está tudo lá. E é o que acontece aqui, ó. Você vai ter que ter uma decisão, um if, né? Se o CPF está cadastrado, sim ou não. O if é uma entrada com duas saídas, ou é sim ou é não. Sempre assim. Ah, encontrei o CPF do Argemiro. Olha aqui, ele tinha conta aqui, ó. Ou então ele se cadastrou aqui como avalista de alguém, ou então ele comprou um seguro, mas não abriu conta, sei lá. Aí ele mostra os dados da pessoa na tela. O funcionário do banco vê, pergunta para mim, olha aqui os seus dados. Está tudo certo? Precisa mudar alguma coisa? Ah, não, precisa mudar endereço. Esse telefone aí não é mais. Então chega aqui para uma outra decisão, né? O que é a teste que eu vou fazer aqui de novo? Os dados estão corretos? Se sim, tudo bem, né? Se não, acabou. Aqui, ó. Ah, precisa atualizar alguma coisa. Você entra aqui, ó. Atualizando dados, correto? E depois que você pegar os dados atualizados, é que você vai continuar o processamento. Se eu não encontrar o CPF, eu tenho duas opções, mesma coisa. O que você vai decidir? Ó, você quer continuar ou você quer encerrar o programa? Ah, não, vamos cadastrar esse cara, ou então vamos atualizar os dados. Você vem para cá. Você tem a opção de terminar o programa aqui, tá? Mas não obrigatoriamente você precisa terminar. Você pode continuar, decidir que eu quero inserir, né? Incluir ou alterar, vai ser esse estado aqui, ó, recebendo dados da pessoa. Aqui dentro tem todo um processamento que não foi explicado, né? Mas o cliente vai falar, ó, meu endereço atual é esse, meu telefone atual é esse. Vai lá, atualiza aquela tela que foi mostrado aqui, ó. Né? E se não achou nada, tela em branco, mesma coisa, vou inserir ou atualizar a tela. Depois que digitou tudo, dá um Enter e manda para o computador central lá e registra a pessoa e fim. Vocês viram que tem duas saídas aqui, né? Aqui posso terminar abortando ou posso terminar cadastrando uma nova conta.
Condição de guarda é isso, é um teste. Tomada de decisão, é o if da vida. Você indica aqui entre colchetes a condição, né, o teste lógico que vai ser feito. Isso aqui eu vou pular, né? Acabamos de percorrer lá o diagrama, já expliquei. Outro elemento gráfico que é usado no diagrama. Tudo bem até aqui? Simples, né? Pode perguntar, não precisa ficar acanhado não. Tô entendendo. Também tô entendendo, professor. Aqui o que é preciso ter atenção? Desenhar corretamente, seguir o padrão da linguagem, é um padrão universal. Então não pode desenhar do jeito que você acha que é. Segue direitinho essa simbologia gráfica. O que é uma barra de bifurcação? A barra de bifurcação é utilizada quando da ocorrência de dois ou mais estados paralelos. Processamento paralelo, pessoal. Está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo. Aí você pendura tudo nessa barra preta aqui. Causado por transições concorrentes. Sua função é determinar o momento em que o processo passou a ser executado em paralelo com o outro. E quantos subprocessos você dividiu? Se tiver 3 linhas de processamento, né? Você vai pendurar 3, 4, quantas forem. Quando você trabalha com multiprocessamento, né? Processamento em paralelo, você tem várias linhas de processamento. Não é muito comum, né? Mas às vezes você pode usar essa técnica, né, de processamento paralelo. Aí você representa aqui. Só que quando você bifurcou, você desce várias linhas verticais em paralelo. Pode ser horizontal também, tanto faz. Lá na frente você vai ter que unir essas linhas. Cada uma vai acabar e vai juntar tudo de novo. Então vamos assumir só 2 por enquanto. Você vai fazer uma bifurcação. E a hora que esses dois processos terminarem, você vai fazer a união. Então a gente chama de barra de bifurcação e barra de união. São duas barrinhas pretas bem fortes assim que se desenha. Se você quiser desenhar horizontal ou vertical, tanto faz. Vamos ver a figura 9.10. Aqui, um exemplo bem bobinho, a gente já viu isso lá atrás, né? Aqui começou o meu diagrama de máquinas de estado. Vou contar uma historinha para você. Eu estou com o meu carro aqui parado. Eu vou entrar nele, abrir a porta, insere a chave na porta, então clica aquele bip do alarme, destravei o alarme, entrei, abri a fechadura. Se for trava elétrica é só abrir, né? Senão tem que virar a chave. Aí cheguei lá, liguei o motor, né? Começou a funcionar o motor. Tem muito detalhe aqui que não está mostrando, mas vamos supor que eu já pisei no freio de pé, soltei o freio de mão, o motor já está funcionando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pisar na embreagem, acelerar, vai soltando a embreagem ao mesmo tempo que acelera, aí o carro sai andando, correto? Então, soltar a embreagem e acelerar é coisa que acontece simultaneamente. Eu represento aqui com essa simbologia gráfica, essa barra aqui, ó, essa barra preta bem forte. Pendurei 2 eventos paralelos e no fim eu uni de novo. Só isso, olha que coisa bem simples. Aqui continua, né? Não foi indicado. Tudo bem, já expliquei. Você pode fazer horizontal.
Um outro exemplo aqui. Você está lá, eu gosto muito de comprar nas lojas americanas, né? Virtual, americanas.com. Então eu entrei lá no site, vou comprar um Raspberry Pi, que eu comprei lá um computadorzinho, né? Aí eu digitei, tem uma barra lá com uma lupa, né? Uma lente de aumento, que é para pesquisar. O que você quer comprar? Digitei lá, Raspberry Pi. A hora que eu dou lá buscar, aí o computador aciona lá um método, né, de algum objeto, pesquisar informação. Ele vai listar na tela lá os dados do meu produto, né, Raspberry Pi. Vai falar quanto custa, as especificações técnicas, né, CPU, memória, tudo. Só que ao mesmo tempo, esse site, como ele é bem esperto, tem aquele marketing todo, ele já tem sempre, né? Vocês já perceberam como é que funciona? Lá no rodapé ele põe, olha, pesquisas semelhantes, quem comprou isso aqui também. E lista umas ofertas lá, né? Que são relacionadas. Às vezes você muda de ideia e compra o que está no rodapé. São eventos em paralelo. Ao mesmo tempo que pesquisou o produto que eu pedi, ele também buscou lista de ofertas. E apresenta tudo na tela. É assim que você indica esse processamento que ocorreu lá, bem alto nível. O programador olhando aqui, ele vai saber, ó, vou ter que programar tudo isso daqui. Se isso for codificar mesmo, são várias linhas. Às vezes tem 1000 linhas de código aqui nessa caixinha. É só um modelamento, né? Uma análise inicial que você está fazendo. Tá bom? Aqui tem um exemplo mais completo de uma barra de bifurcação e de união, incluindo também aquelas cláusulas, né? Entry, exit. Deve ter o do também. Aquela história de sair com o carro andando. É bem intuitivo, né? Todo mundo sabe fazer. Então fica fácil representar essa máquina de estados, né? O carro é uma máquina, ele vai estar em vários estados, correto? Está lá parado, estacionado, motor desligado, tudo. Aí chega o dono, o Argemiro, né? E vai sair andando com ele. Mudou o estado do automóvel, né? De parado para em movimento. Máquina de estado representa um processamento. O que está acontecendo naquele instante? Qual o valor dos dados? Essas coisas. É o estado que se encontra aquele objeto. Qual método ele está rodando? Então, onde é que começa todas as ações? O motorista decide abrir o carro. Então, daquela bolinha preta, para eu pegar a minha primeira transição, o que tem que acontecer? Algum evento, algum dado tem que existir, né? Para que ele mude de estado de parado, fechado, né? Para outro estado. Então, para que eu entre no estado abrindo o carro, o que tem que fazer? Tem que executar algumas ações. Essa parte de abrir o carro eu poderia agrupar em entry. Ou seja, até eu entrar, abrir porta, inserir chave, põe em ponto morto, liga motor, todo esse blá 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 eu ponho em entry. E depois tem outro conjunto de ações, né, que vai ser engatar marcha, acelerar, tirar pé da embreagem, blá blá blá. E depois que acaba eu entro em exit e aí o carro já está em movimento. Vamos lá ver como que está representado? Então, estado inicial aqui,
comecei aqui, né? Símbolo de início. Para eu sair desse estado inicial, com o carro em repouso, fechado, tem que acontecer alguma coisa. Argemiro foi lá e abriu o carro. Abrir o carro. E vou detalhar. Vou entrar no estado de abrindo o carro. Primeira coisa que é feito, põe no Entry, né? Insere a chave na porta. Um carro antigo, né? Faz de conta. Abre a porta. Abrir a porta. E como é que eu saio desse estado aqui? Tira a chave da porta, entra no carro, bate a porta, né? Retirar chave, sair. Percebe aqui? É entrada, processamento e saída. Sair do estado. Carro aberto. Para eu estar como carro aberto, eu tenho que fazer o exit. Aqui tem outro estado bobo aqui, ligando o cinto, afivelando o cinto de segurança. Tem um do aqui. Esse do aqui realmente, pessoal, não precisa, viu? Você só põe lá o método afivelar cinto. Eu só uso do quando eu tenho junto entre e exit, senão é bobeira, eu acho. Quando tiver bem simplesinho, não precisa pôr. O autor põe só para dar um exemplo da simbologia gráfica, tá? Vou engatar ponto morto, que é para poder dar a partida, ligar o motor, né? Esse aqui, palanca, é alavanca, tá? Eu acho que o português lá que traduziu lá em Portugal deve ser palanca. Põe alavanca de câmbio em ponto morto. Aí, ligar o carro. Sempre tem o enter, né? O que faz primeiro? Logo que eu entro nesse estado, ligando o carro, é inserir a chave. Depois que inseriu a chave, girar a chave. Aí sair desse estado, né? Já está em estado de carro funcionando. Aí eu piso na embreagem. Vamos continuar outra página. Eu posso engatar a primeira. Aí que entra aquele processamento paralelo, né? Solta o freio de mão. Lembra aquela barrinha que a gente já viu? Tem que acelerar primeiro e tirar o pé da embreagem ao mesmo tempo que acelera. Igual uma gangorra. A hora que um abaixa, um pé abaixa, outro pé ergue. Aí o carro entra em movimento. Eu fecho aqui embaixo o processamento paralelo. O carro sai andando, eu tenho que dirigir e aí acaba todo o meu processamento. Viram os símbolos? Quantos símbolos tem aqui? Tudo transição. Sempre que tem uma transição, vocês põem aí um textozinho, né? Para dizer qual é a informação que ocorreu, qual é o nome do evento que ocorreu para eu poder sair desse estado para esse. A seta direcionando. Aqui a gente viu a barra de bifurcação e de união. E vimos também um exemplo desses carinha aqui, entry, do e exit. Só quando é bom, você julgou necessário especificar os métodos que são executados na entrada, no processamento e na saída, senão não precisa pôr. Se for um método só, não precisa pôr, se você julgar necessário. Para sair desse estado aqui, tem que executar esse método aqui. Então você põe lá, exit. Depois daqui não tem mais nada, ele cai fora, é isso. Pessoal, são recursos para você documentar, para modelar a sua lógica, né? Bem alto nível mesmo. Aqui eu vou pular, já expliquei, né? Também já expliquei. Já expliquei.
Vamos pular, já foi. Depois vocês dão uma lida, pessoal, só para recordar, tá? Dúvidas? Tudo bem? Tá tudo claro? O que vocês acham? A dúvida vai vir na hora de fazer, professor, só colocando a mão na massa para entender. Mas não é difícil, não. É verdade, você Tem, falou tem isso tudo. também. E a dúvida vem na hora de fazer e a gente pega no material, eu consigo pelo menos esclarecer. Eu tô fazendo, eu pego o material do professor e consigo entender melhor. Eu tenho feito a mesma coisa. Eu vou acompanhando na hora do exercício também, vou fazendo passo a passo. Mas é isso, né, professor? Olha nesse desenho aqui, que vocês vão facilmente desenhar o que vocês quiserem, que são os exemplos, né? Bem completo esse do carro, por exemplo. Mas é o que você falou, estou ensinando vocês a jogar futebol, não adianta ficar falando o dia inteiro. Se eu não der uma bola para você chutar, né? Depois que você fizer o primeiro, você compara com o meu. Depois que trincar uma canela, daí sim, daí começa a vir dúvida. Tem coisa que tem que... Aí é que tá, sabe? Se a gente tivesse lá no laboratório, né, fazendo, durante a aula eu ia dar um intervalinho, desenha aí, usa o Astar, vocês iam fazer, eu ia de tela em tela no laboratório, fazendo equipe, seria fácil, né? A gente explica e faz, aí que é legal. Muda um pouquinho a dinâmica, né, professor? Mas vamos fazer com o que a gente tem agora. Isso. Pessoal, eu vou estar disponível, vocês vão mandando e-mail, vão usando lá o horário de atendimento. Você manda um e-mail para mim, dali um pouquinho eu já respondo, tá? Não fica apertado aí, em dúvida, não. Que eu estou a dispor de vocês, tá? Qualquer momento eu respondo o e-mail. E lá na horário de atendimento também. São 3 horas por semana que vocês podem usar, tá? Tá bom. Aí você fala, me ajuda a fazer o exercício? Ajuda, a gente faz junto, rapidinho, 15 minutos você fica livre. Aproveita do professor aqui. Não, beleza, professor. Eu vou fazer hoje à noite. Se tiver dúvida, eu já mando e-mail também. Isso, aí, bacana. Obrigado, viu? Interage comigo, eu estou me sentindo muito só, ninguém manda e-mail. É o mal da aula virtual, professor. Não tem como. Exato, a aula virtual causa isso. Porque se fica todo mundo falando ao mesmo tempo, dá aquela bagunça, né? Dependendo da conexão, da velocidade, dá uns atrapalhos, uns delays. Daí a gente tem que escutar e acaba falando mais você do que a gente. Exato. Na sala de aula eu faria assim, faz exercício tal. Vou de tela em tela, vocês vão fazer em conjunto 2 a 2, 3 a 3. Aí que eu ia continuar com o próximo tópico, né? Ia dar essa aula dentro do laboratório. Mas vamos lá, isso vai dar certo. Isso aqui não é difícil, não. Isso aqui é tão simples que chega até a ficar difícil de entender. É conceito, né? Então, tem um outro. Vamos lá, então. Tem um outro tópico aqui, são estados compostos. Pessoal, já vou contrapor ele com algo de cara. Estado de submáquina, que apesar de ser, você olhando para os dois falar, mas é a mesma coisa. Não. A única diferença, você pode reusar aquele símbolo, o outro você não pode reusar. Submáquina é como se você desenhasse um pedaço do seu diagrama que é bem complexo, não cabe numa folha só. Desenha numa folha separada. E no seu desenho você põe só uma caixinha assim, com um símbolo, indicando, isso aqui está detalhado em outra folha. E esse diagramazinho que você indicou está detalhado em outra folha, você reusa quantas vezes você quiser.
É um procedimento que é comum, é rodado em várias partes do diagrama, pode ser reusado. Aqui não, ó, nesse caso, diagrama composto, estados compostos, né? Aqui eu escrevi estados compostos. Esse caso aqui você não pode reusar, você desenha uma vez só, tá? É a única diferença que tem. Estados compostos são o segundo tipo de estado suportado pelo diagrama de máquina de estados. O primeiro é o estado simples e o outro é o composto, que ele é mais... tem coisa dentro da caixinha, né? E depois tem máquinas de subestados, que é isso que eu já mostrei, mas eu vou voltar nele, só para contrapor um com o outro para entender melhor. Então estado simples, composto e máquina de subestados. O estado composto é um estado que contém internamente dois ou mais estados, chamados subestados. Um subestado é chamado direto quando não está contido por outro estado, ou indireto em caso contrário. Assim, um estado composto é um estado que foi explorado de maneira a apresentar detalhadamente todas as etapas pelas quais o objeto, quando no estado em questão. É como se desse um zoom in, né? Quando você amplia aquela caixinha, você vai ver umas coisas lá dentro, uns detalhes. É só isso, simplesmente. O que ele falou aqui? Direto é porque ele está contido por outro estado, ou indireto em caso contrário. Então, ele automaticamente é chamado pelo estado que contém ele, tá? Ele é direto. Cada região de um estado composto pode ter um pseudo-estado inicial e um estado final. Uma transição para um estado composto representa uma transição para um pseudo-estado inicial. Um estado composto não pode ser reutilizado, é esse caso aqui. Eu somente estou detalhando um estado de um objeto, mas ele não se repete, ele não é comum, ele não pode ser reutilizado. Diferentemente do que ocorre com máquinas de subestado. Então, quando você entra, você usa aquele mesmo símbolo lá de começo de diagrama de estados, que é uma bolinha preta cheia. E quando você sai do estado composto, é o mesmo símbolo que você usa quando termina o seu diagrama de máquinas de estado. É uma bolinha dentro da outra, né? Duas circunferências, sendo que a mais interna é preta, é cheia, uma dentro da outra. Um estado composto pode facilitar a compreensão de um determinado estado de maneira mais detalhada. É um zoom que você dá nele para explicar melhor, porque ele é muito complexo, né? São discriminados vários subestados pelos quais passa o objeto quando no estado composto. Pessoal, esses vários subestados que vão ter transição entre um e outro, eles vão passando de um para outro, mas a sua máquina de estado ela não sai do lugar, ela vai continuar naquele mesmo estado, até que todo esse processamento chegue ao fim, ao último comandinho lá, né? Ao último evento para poder sair. Figura 9.13 mostra um exemplo de estado composto, com apenas uma região. Aqui. Então eu venho aqui no... Opa, estou perdido aqui clicando. Imagina que você está lá no Banco do Brasil, né? Vou pedir para abrir uma conta.
Começa aqui, né? O funcionário do banco abriu lá o programinha, clicou na opção abertura de conta. Aí começa o processamento. O professor, Oi. tem que ser justamente dos bancos mais antigos, né? É? Sistema bem bonito, assim, bem rápido. É. Banco do Brasil, Caixa Econômica. Ah, esses bancos do governo são meio antiquados mesmo. Misericórdia. Até o aplicativo é fiel. Depois de quase 1 hora na fila, aí que você vai começar com essa historinha aqui. Nossa, eu tinha um ódio de ficar na fila, a mesma coisa que eu mais odeio na minha vida. Ainda bem que agora, quase, muito raramente eu vou lá, viu? Tem tudo no celular, é uma beleza. Ah, que bom. Isso não se aplica ao aplicativo da Caixa. Talvez o Banco do Brasil seja melhor. Ah, é? A da Caixa eu tenho conta lá, Ele tem mas... tempo de espera também. Ah, entendi. Não, lá no Banco do Brasil não tem, não. Bom, aí começa. Consulta CPF para quê? Para que eu vou cadastrar um cara que talvez já tenha no meu banco de dados? Eu tenho que ir lá buscar os dados dessa pessoa, mostrar na tela e perguntar para a pessoa, ó, tá certo, precisa atualizar alguma coisa. Somente caso se eu não achar esse CPF no meu banco de dados, aí sim que eu vou criar do zero, né? Assim que é feito. Aqui já entra aquele pseudo estado, né, de escolha. Eu entrei no meu if. Aí, se for necessário, manter o cliente, quer dizer, atualizar os dados do cliente. Se não, aqui já poderia ter indicado o fim, né? Já está cadastrado, já criei a conta. Bom, manter cliente é um, como é que se diz aqui? Estado composto, né? Por que é composto? Ele vai entrar aqui num detalhe. Vocês estão vendo aqui, ó, início e fim do seu fluxograma aqui, do seu fluxo de processamento. Assim como a gente tem aqui, ó, bolinha preta. A bolinha de fim aqui do processo como um todo não foi detalhado. Bom, Por que ele está se necessário? Pode ser opcional aquela função ali? é um teste, porque você mostra os dados do cliente na tela. Ó, me dá o seu CPF. Consultei, olha, tá aqui os seus dados, mostro para você. Tá tudo certo? Se você falar, tá tudo certo, telefone, endereço, estado civil, não mudou nada. Então eu teria aqui um fim, né? Aqui eu continuo com o processamento. Agora, se eu tiver que atualizar os seus dados, aí eu entro aqui, manter cliente, quer dizer, atualizar. É isso. Você faz um teste, você mostra a tela para o cliente, ele vai responder sim ou não. E você que está lá no mouse, é você que vai tomar essa decisão aqui, ó. Ser humano. Entendeu? Entendi, obrigado, professor. De nada. Validei CPF correto. Aí eu entro no processamento de registrar pessoa ou atualizar. Aí é o fim aqui, ó. Esse fim aqui, ele poderia ser desenhado aqui, ó. Eu acho que até está errado esse negócio, porque sempre que você tem um losango, é uma entrada e duas saídas. Faltou representar aqui um fim, né? Programa. Vamos supor, a pessoa já está registrada, então eu não vou registrar de novo. Eu já vou para o fim, né? Aí eu vou associar os dados dessa pessoa com um novo número de conta, né? Que teria um processamento aqui que não foi desenhado.
Então, pessoal, estado composto é isso. É um estado que dentro dele tem outro estado. Somente para explodir o negócio, para dar um zoom. Aqui você poderia tudo desenhar simplesmente assim, ó. Nesse caso aqui, uma caixinha, mantendo o cliente, atualizando dados do cliente. Não precisaria explodir esse negócio aqui. E aí você já ligaria com aquele fim ali, tá? Esse diagrama aqui não pode ser reusado, porque pertence para essa máquina de estado aqui desse objeto. Não é comum, ele não se repete, é só dele mesmo. Agora, vamos supor, você tem lá um processamento que é muito comum, ele se repete constantemente. Eu não vou ficar desenhando tudo de novo, tudo igual, né? Você desenha uma vez só e faz reuso do código. Programação orientada a objeto tem muito disso, reuso de código, né? É o caso aqui. Quando você for fazer reuso de código, você desenha uma vez, dá um nome para a coisa, e aí a partir daquele momento você desenha só uma caixinha com aquele nome. Não precisa fazer tudo de novo. Aliás, não pode fazer. Tudo que você fizer duas vezes, você está correndo sério risco de ter duas versões diferentes que não bate, né? Redundância. Sempre você vai lá, atualiza num lugar e esquece de atualizar outro. Já pensou se desenhar um diagrama com 10 caixinhas? Ah, mudei aqui. Essa caixinha está repetida. Aí você tem que ficar folhando, atualizando tudo o lugar que aquela caixa repete. Não, isso aí não é produtivo e não é confiável fazer. Isso é aliás, você sempre que tiver reuso, você vai ter uma versão única para aquele código, né? Aquele diagrama. Então é para isso que usa submáquina. Um estado de submáquina é um mecanismo de decomposição. É como se estivesse dando o zoom, né? Que permite a fatoração. Fatoração é você generalizar, né? Fazer reuso daquele diagrama. Vou fatorar. Tem muito em comum, ó. Tudo isso aqui está igual. Todos esses processamentos fazem uma parte em comum. Então vamos fazer uma coisa, vamos padronizar e vamos fatorar, né? Deixar tudo uma coisa só. Fazer reuso do código. Fatoração de comportamentos comum e reuso. Um estado de submáquina é equivalente a um estado composto. Por isso que é o perigo, pessoal. Logo no início eu falei, vamos comparar as coisas. Não confundam. Qual a diferença? Estado de submáquina pode ser reusado e estado composto não. Só isso. O jeito de desenhar é bem parecido. No entanto, seus subestados não são descritos no diagrama, o que indica que terão de ser mostrados em uma folha à parte. Você vai desenhar uma vez só e vai reusar aquela caixinha. Além disso, diferentemente de um estado de submáquina, um estado composto não pode ser reutilizado. Tá? Então é isso. Um estado de submáquina é representado por um retângulo com bordas arredondadas, sem subdivisões internas. Por quê? Porque aquilo ali já está detalhado em outra folha, você só põe o nome, mais nada. No seu canto inferior direito, um símbolo, uma corrente. Corrente quer dizer símbolo de quê? É um link, né? Aquilo ali está linkado com outra folha. Essa corrente representa diagrama de máquina de estados, significando que o estado em questão possui subestados. A correntinha é um link para a outra página que é o subestado.
Então ficou assim, ó, essa caixinha, com essa correntinha aqui, ó. Essa caixinha ela vai ter que ser desenhada numa outra folha. E o que é manter cliente? Para confundir a gente, o autor fez o favor de pôr o mesmo caso aqui, né? Ó, manter cliente. Mas faz de conta que não é mais composto, agora é submáquina, tá? Faz de conta que esse subestado aqui, atualizar dados do cliente, aparece em várias situações, né? Eu fui no banco pegar empréstimo, ele roda isso, vamos conferir aqui. Toda vez que ele vê você, ele quer que você atualize o seu cadastro. O banco não faz isso? Várias operações, conceder empréstimo, abrir conta, fechar conta, mudar de conta comum para conta conjunta, eles sempre ficam conferindo seu cadastro. Toda uma vez por ano eles pedem isso. Então, esta abordagem, essa técnica permite produzir diagramas enxutos, com poucas caixinhas em cada folha, né? Deixando diagramas mais fáceis de entender. Não precisa ficar repetindo as coisas. Além de permitir você referenciar outros diagramas que já foram modelados. Como que se referencia? Aquela correntinha, né? Ela está indicando, olha, aqui tem uma outra folha com esse nome, que é um diagrama inteiro. Pessoal, não usem nunca por muitas caixinhas numa folha só. Não deixa um negócio muito carregado, porque a pessoa olhando, ela vai se perder, vai embaralhar a vista, às vezes fica ilegível, aquela letrinha pequena. O problema é que acontece muito quando vai apresentar o projeto interdisciplinar, o aluno põe coisas escritas que são ilegíveis. Põe tudo letra grande, o maior fonte que você puder, você põe lá. E divide em várias páginas, tá? Use essa técnica. Fazer a figura grande, bem legível. E só por hoje. Acabou a aula. Não tem mais nada. Tem só um exercício aqui. Esse sistema de controle de cinema, eu vou com ele até o fim do semestre para simplificar para a gente os exercícios. Vai ser tudo sobre essa mesma aplicação para vender ingresso no bilheteria do cinema. Então, o que eu estou pedindo? Pega aquele diagrama que você já fez, diagrama de sequência ou de comunicação, tanto faz. Escolhe um objeto lá. E é um objeto só, né? Lembra que eu falei no início da aula? Diagrama de máquina de estados, do começo ao fim, ele fala somente de um objeto. Você quer fazer do outro? Tem que fazer outro diagrama separado. Então, qual é o probleminha, a historinha aqui enunciado do problema? Bilheteria do cinema. Ao selecionar a opção de venda de ingressos em um menu, né, de venda de ingressos, o sistema deverá apresentar todas as sessões que ainda não foram encerradas, né? Que vão começar depois ou que estão começando agora, para poder vender ingresso, né? Cada sessão deve informar título do filme e a sala que será apresentada. A partir da listagem apresentada, o funcionário deverá escolher a sessão desejada pelo cliente. Ou seja, ele lê para o cliente, tá passando esses filmes aqui na sala tal e tal e tal, qual que você quer? Aí o cliente responde, eu quero a opção número 3 ali. Aí ele vai gerar um ingresso para aquele filme, para aquela sala. Simplesinho. Eu faria... É um tal do fluxograma mesmo, né?
Você vai fazer um desenho seguindo, deixa eu ver o que aqui. Venda de ingressos, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Não precisa bifurcação. Um desenhinho mais ou menos igual a esse. Você põe aqui, venda de ingressos. Aí vem aqui, consultando filmes que ainda não foram exibidos. Aí mostra a telinha para o seu cliente. Vai ter que ter uma decisão, uma escolha, né? O cliente vai ter que escolher qual filme você quer. Aí você... o cliente não gostou de nenhum, fim, desiste. Ou então continua o processamento, vem para cá. E aí vai, segue aqui, ó. Com umas 4 caixinhas vocês terminam esse exercício, é muito simples. Maravilha. E é só, pessoal, por hoje. Obrigado, professor.